Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9. Nós falamos a respeito do nascimento de Jacó e Esaú, irmãos em conflito desde o ventre materno. Eu quero ler aqui com vocês a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Diz o seguinte: E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A verdade prática da lição traz o seguinte, que os pais eles não devem ter preferência por um dos filhos. Eles devem tratar todos, tiver um, dois, três, todos da mesma forma. Eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Na sua família, há essa preferência dos seus pais com relação a algum dos seus irmãos? Você mesmo que é pai, você que é mãe, você tem essa atitude de preferir um dos filhos em detrimento do outro? Saiba que isso é um grande erro que você está cometendo, viu? É um grande erro que você está cometendo, porque nós aprendemos, e é o que eu vou falar aqui com vocês, nós aprendemos com a família de Isaac e Rebeca, que eles tiveram essa atitude. E isso trouxe sérias consequências para o seu lar. Isso gerou, na verdade, consequências danosas, trouxe consequências danosas, que prejudicou a família, e prejudicou e muito, né? Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, a respeito disso, fique aqui junto comigo e vamos até o final. Na verdade, eu quero mostrar aqui para vocês que Deus ele respondeu a oração de Isaac, quando Deus concede a Rebeca os dois filhos, porque ela era estéril. Eu quero mostrar também nessa revista, nessa lição de número 9, que Esaú ele desprezou a sua primogenitura, ou seja, ele fez pouco caso do direito que era seu, dado por Deus, ele fez pouco caso disso. E eu quero também mostrar para você que Rebeca, ela induziu Jacó a pecar, quando levou o filho a enganar o próprio pai, né? Quando ele roubou ali a bênção do seu próprio irmão. Pois bem, primeiro, Deus ele concede, na verdade ele responde às orações de Isaac. Por quê? Porque a Bíblia fala que Rebeca ela era estéril. Com ela acontecia o mesmo problema que aconteceu com a mulher de Abraão, Sara. Ela não podia gerar filhos. E a Bíblia fala que Isaac ele constantemente orou ao Senhor com fé, com perseverança, ele buscou ao Senhor e o Senhor respondeu às suas orações, ou seja, curando ela da esterilidade, Rebeca, e dando a eles um casal de gêmeos, ou seja, Jacó e Esaú. Só que Rebeca, logo de início, ela percebeu que a sua gravidez era diferente. Ela consultou, porque as crianças elas já rivalizavam dentro do seu ventre, elas já brigavam entre si. E ela buscou ao Senhor. E a resposta que o Senhor deu a Rebeca foi exatamente essa. Deus disse a ela: duas nações há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Ou seja, do ventre materno, o conflito já existia antes mesmo das crianças nascerem. Antes mesmo de Jacó e Esaú virem ao mundo, verem a luz do sol. Já havia a rivalidade entre os dois irmãos ali. Mas Deus revelou a Rebeca: são duas nações, porém o maior vai servir ao menor. A Bíblia diz que Esaú nasce primeiro. Nascendo primeiro, ele era o primogênito e tinha todos os direitos. Ou seja, a Bíblia, na cultura judaica, o filho que nascia primeiro, ele tinha direito à herança dobrada dos pais e tinha direito à bênção paterna. Ou seja, ele tinha direitos especiais em relação aos outros. Por quê? Porque ele era o primeiro, o primogênito. A Bíblia diz que Esaú nasceu, ele era peludo. E Jacó nasceu o segundo, ele veio agarrado ao calcanhar de Esaú. Jacó, o segundo que nasceu. Com o desenrolar da história, a Bíblia diz que Esaú, como ele tinha o direito da sua primogenitura, ele tinha todos os direitos, tinha certos privilégios a mais,
porque ele era o primeiro. Só que a Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele chegou, a certa feita, ele chega do campo cansado, com fome, e ele, como ele estava com fome, Jacó tinha ali um guisado, né? E ali um alimento, e falou para ele, ou seja, Jacó esperto, a Bíblia fala que ele era conhecido como ele é conhecido como enganador, e ele disse: eu só lhe dou deste guisado, ou seja, desta porção, desse ensopado, se você me vender o seu direito, a sua primogenitura, seu direito de primogenitura. E Esaú, como estava com fome, o irmão esperto, Jacó, a Bíblia mostra ele como um homem muito esperto, ele é muito sagaz, Jacó. Jacó era muito sagaz. Ele disse: eu só lhe dou se você, desse guisado, ou seja, desse alimento, né? Eu só dou se você, desse ensopado, né? Se você me vender o seu direito de primogenitura. E Esaú, como estava com fome, vendeu. Ou seja, Jacó pegou ele na necessidade dele. Jacó pegou o irmão na sua própria necessidade. Ou seja, Esaú ele não pensou duas vezes. Fica aqui pensando, Esaú, talvez ele não tinha muita consciência do valor espiritual, né, como também material. Ele não tinha consciência de todo o valor que a primogenitura, que já foi um direito concedido por Deus, tinha. Talvez ele não tinha consciência disso, pois ele desprezou, ou seja, ele fez pouco caso da sua primogenitura, né? Quando isso acontece, ele não valorizou a sua primogenitura em termos espirituais e familiares. Ou seja, fez pouco caso, né, de algo que já havia sido estabelecido por Deus. Ele desprezou. Ou seja, ele acabou vendendo o seu próprio direito que ele tinha na herança dos pais. A porção dobrada, com a bênção também paterna. Ou seja, Esaú ele agiu de maneira precipitada, tola, insensata. Ou seja, ele preferiu, na verdade, trocar os benefícios futuros por prazeres momentâneos. Foi isso que aconteceu. Ele preferiu trocar, né, todo o direito que ele tinha. Ele só pensou, na verdade ele pensou de maneira imediatista. Foi isso que aconteceu, ele pensou de maneira imediatista. Mas veja bem, Jacó, como um homem muito sagaz, um homem esperto, né, ele imediatamente conseguiu ludibriar ali o irmão, pegou ele na necessidade dele. Olha só, muitas vezes isso acontece comigo, às vezes acontece com você, né? Tenha cuidado para você não desprezar aquilo que é seu por direito, que Deus já lhe deu. Tenha cuidado para que isso não aconteça. Tenha cuidado porque muitas vezes o inimigo, ele nos oferece pratos de lentilhas, né? Nos engana, na verdade nos engana e nos pega nas distrações. E faz com que muitas vezes a gente troque a bênção de Deus, que é fato, que é real, que é verdadeira, que é bom para a nossa vida, ou seja, a bênção do Senhor, que com ela estamos seguros, protegidos, enfim, por um prato de lentilha. Muitas vezes a gente só pensa no agora, não pensa no amanhã, que é tudo rápido, que é tudo agora, que é tudo no momento. Muitas vezes aí quando a gente se perde, nos momentos de distração. É assim que o inimigo age, nos momentos de distração, querendo nos tirar do foco. Aí quando a coisa acontece, aí a gente vai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nos pegou nos momentos de distração. Então tenha cuidado, para que você não seja pego nos momentos de distração. Porque Jacó ele conseguiu pegar o seu irmão no momento de distração ali. Ele pegou ele na sua própria necessidade. Ele estava com fome. E ele desprezou o seu direito de primogenitura. Mas, com o desenrolar da história, o que acontece? A Bíblia fala o seguinte, no caso a lição, né? Ela vem trazendo todo esse assunto. E a Bíblia diz que certo dia, já perto da morte, Isaac percebendo, né? Estava perto de descansar no Senhor, ele tem um desejo de comer um guisado, uma caça, na verdade uma caça. Ele pede ao seu filho Jacó, né, que, né, vá buscar uma caça dele.
vá caçar e traga a caça e faça um guisado, e esse guisado saboroso que ele possa se alimentar e assim saborear. O que acontece? Nesse momento que Esaú está conversando com seu pai Isaac, Isaac está pedindo a ele: vai, meu filho, caça e traga, faça um guisado para mim, pois eu quero provar, né, dessa caça. E eu vou lhe abençoar. Eu vou lhe abençoar. Né? Nesse momento, a Bíblia fala que Rebeca, ela ouve o que Isaac pede a Jacó, a Esaú. O que acontece? Ela chama Jacó e diz: meu filho, vá rapidamente, pegue um cabrito, mate, faça um guisado saboroso e leve para o seu pai. Aí Jacó diz: não, mãe, mas ele vai perceber que eu não sou Esaú, pois Esaú é peludo, né? Jacó era liso. Ela: não, faz o seguinte, se vista com a roupa do animal, pois assim ele, né, ele vai tocar em você, ele vai pensar que é Esaú, porque Esaú era peludo. Pois bem, assim aconteceu. Quando ele chega, a Bíblia diz que Isaac, percebeu a voz de Jacó, mas chega mais perto, eu quero tocar em você, chega mais perto. E ele tocou ali. Agora, só que o corpo, né, as mãos é de Esaú, só que a voz de Jacó. Pensava ele. E ali a Bíblia diz que ele abençoou Jacó. A bênção que era para Esaú foi toda para Jacó. Isaac abençoou Jacó. Quando Esaú chega do campo, tudo já havia acontecido. Tudo já tinha acontecido. Ou seja, Jacó, mais uma vez, junto com a mãe, já tinha roubado a sua bênção. E a Bíblia diz que ali, meu amigo, pronto. Esaú prometeu: quando meu pai morrer, enquanto ele estiver vivo, eu não farei nada com meu irmão. Mas na hora que meu pai descer a sepultura, meu irmão, ou seja, ele jurou o próprio irmão de morte, ele ia matar Jacó. O que aconteceu? Jacó teve que fugir. A Bíblia fala que Rebeca o orientou: vá para a casa do meu irmão, não é? É Labão, e lá fique. Ou seja, ele foi para a casa do próprio tio, e lá ficou, né? Para poder fugir do seu próprio irmão que queria matá-lo. Por quê? Porque ele havia roubado, né, a bênção do que era do irmão dele. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a própria Rebeca o induziu a mentir e a pecar. Por quê? Por conta do que eu falei lá no início do vídeo. A questão da predileção, da preferência, porque Isaac ele tinha preferência por Esaú. Rebeca tinha preferência por Jacó. O que isso aconteceu? Aconteceu disfunção familiar, ciúmes, ou seja, rivalidades, que já vinha desde o ventre, ou seja, houve consequências danosas para a família. Consequências, né? Por exemplo, uma delas, Jacó teve que fugir e ele nunca, e Rebeca, tanto como consequência para todo mundo, para Jacó, para Esaú, para Isaac e para Rebeca, e principalmente para Rebeca. Por exemplo, Jacó teve que fugir e nunca mais ela viu o filho. Morreu sem nunca mais ver o filho. Teve que fugir. Outra, teve que ser um eterno fugitivo. Teve que ir para a casa do seu tio para fugir do irmão, porque o irmão queria matá-lo. E outra coisa, ele enganava, só que agora, junto com seu tio, passou a ser enganado. De enganador a enganado. A Bíblia diz que ali ele foi enganado, de toda forma, né? Como a gente conhece a história, né? A questão lá do casamento, que ele queria se casou, enfim. O que acontece? Pais não podem ter preferência por filhos. Pai pode ter afinidade, tudo bem, por um dos filhos. Porém, o amor e o respeito deve ser igual para todos. Nós vemos aqui que quando os pais eles
tem uma certa predileção, preferência por um dos filhos, isso gera ciúmes, conflitos familiares, disfunção familiar, isso causa discórdia, isso causa inveja, ou seja, isso traz todo tipo de consequências, entendeu? Isso traz divisão, isso traz problemas de autoestima, isso traz, ou seja, todo tipo de consequências ruins, que foi o que aconteceu com a família de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, né? Até a Bíblia diz, até ele, ou seja, eles passar por todo aquele processo de enganar e depois ser enganado pelo próprio tio, até ele ter um encontro verdadeiro com o próprio Deus e ter a sua vida mudada, Jacó. Quando ele tem um encontro com Deus, a Bíblia diz que a sua vida foi completamente transformada. E graças a Deus, no final, a Bíblia diz que os dois se encontram, Esaú e Jacó. A ira dos dois, graças a Deus, passou. E os dois se perdoaram. Mas por quê? Porque Deus mudou a vida de Jacó. Deus mudou a vida de Jacó, ele reconheceu. Ele reconheceu. Isso tudo que ele fez foi antes de ter um encontro real com Deus. Mas depois que ele teve um encontro com o Senhor, um encontro real com Deus, a Bíblia diz que Deus o transformou e ele teve uma vida completamente transformada. Quando ali na luta, no vale de Jabal com o anjo, a Bíblia diz que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Agora o teu nome será Israel. Ele teve a vida completamente transformada. Porque é de Jacó que vem a família, ou seja, vem as 12 tribos de Israel. Ou seja, um direito que era, mas tudo isso também aconteceu, tudo isso infelizmente aconteceu porque também Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não despreze aquilo que Deus te deu. Outra coisa, não despreze aquilo que Deus te deu. Não despreze. Dê valor às questões espirituais. Dê valor à bênção do Senhor. Dê valor a tudo aquilo que o Senhor já prometeu na tua vida. Não cometa o erro de Esaú. Não cometa também o erro de Jacó. Não cometa o erro de Rebeca. Não cometa o erro de Isaac. De ter predileção pelos filhos. Não cometa o erro de Esaú. De desprezar a bênção do Senhor. De desprezar o seu direito como filho de Deus. Não despreze aquilo que Deus te deu, não despreze. E também não cometa o erro de Jacó, de ser um enganador, de ser um mentiroso, por quê? Porque ele sofreu. No final ele diz no capítulo 47 de Gênesis, ele diz o seguinte, que poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Ou seja, não teve nada, ou seja, houve consequências para toda a família. Por quê? Porque o conflito já começou desde o ventre. E quando as crianças nascem, os pais têm predileção por um dos filhos. E todo aquele problema aconteceu na família de Isaac e Jacó, que é o que pode estar acontecendo na sua família hoje. Mas só que assim como Deus, o Jacó teve um encontro com o Senhor e teve a sua vida transformada, você também pode ter um encontro com Deus e ter a sua vida completamente transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. Então, essa foi a lição que nós aprendemos nesta aula aqui, que você possa refletir a respeito dessas coisas, né? E você não cometemos o mesmo erro que Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó cometeram. E sim, obedecermos a palavra do Senhor, porque o Senhor, apesar de todos os nossos erros, Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a transformar a nossa vida. Basta darmos um passo de fé. Na verdade, entregar a nossa vida ao Senhor, que tudo Ele fará, como diz a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Que Deus possa transformar a vida de cada um em nome de Jesus. Amém.